Entre 1976 e 1983, a Argentina viveu um dos períodos mais sombrios de sua história. Uma ditadura militar tomou o poder, prometendo ordem e segurança. No lugar disso, deixou um legado de medo, censura, repressão e milhares de vidas desaparecidas. Neste documentário, mergulhamos nas vozes silenciadas, nas memórias sobreviventes e nas cicatrizes que ainda marcam o país. Esta é a história de um povo que resistiu. Esta é a história da ditadura militar argentina. Todos os vídeos que foram utilizados como base para fazer esse vídeo e também todos os links e fontes estarão na descrição. Peço obrigado e vamos para o documentário. Primeiro, para dar contexto e ter um melhor entendimento do acontecimento histórico, é necessário entender o que é uma ditadura. Sei que vocês já estão cansados de saber, porém é importante dar uma revisada e relembrar o significado real disso. Ela pode se caracterizar pela censura, pela falta de eleições transparentes, pela liberdade partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. O ditador, muitas vezes, é considerado ser especial, onde os cidadãos devem obediência e não é possível questioná-lo. Caso contrário, haverá consequências. As ditaduras podem ser de direita, de esquerda, religiosas, monárquicas e, geralmente, costumam utilizar recursos democráticos como as eleições para disfarçar seu caráter autoritário. E isso muitas vezes é uma coisa que acontece até nos dias de hoje. A ditadura foi durante uma instabilidade política e com isso houve um golpe de Estado pelos militares, que assumiram o controle pelo tempo de 7 anos, e isso causou muitos problemas à população e ao país como um todo. Agora que a gente entendeu melhor o que é uma ditadura, a gente pode ingressar no nosso tema principal, a ditadura militar argentina, tal qual foi instaurada em 24 de março de 1976. Foi um dos regimes mais violentos e repressivos da América Latina, algo que ficou marcado na história. Após a derrubada da presidente Isabel Perón, uma junta militar assumiu o controle do país sob o pretexto de combater o terrorismo interno e restaurar a suposta ordem. No entanto, o período que se seguiu ficou marcado por violações massivas dos direitos humanos, censura, repressão e consequências profundas que moldaram a sociedade argentina por décadas. Este trabalho busca analisar as principais consequências desse regime, destacando seus impactos sociais, políticos, econômicos e culturais. Esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado. Um dos legados mais trágicos da ditadura da Argentina foi o desaparecimento forçado de cerca de 30 mil pessoas. Segundo organizações de direitos humanos, a repreensão foi direcionada principalmente contra opositores políticos, militantes de esquerda, estudantes, artistas e até mesmo cidadãos sem envolvimento político direto. Muitos foram sequestrados, torturados em centros clandestinos de detenção e assassinados sem qualquer julgamento. Uma prática especialmente cruel foi chamada de voos da morte, no quais prisioneiros eram drogados e jogados vivos no mar ou rios a partir de aviões militares. Além disso, mulheres grávidas que estavam presas eram forçadas a dar à luz em cativeiro, e seus bebês eram entregues à família ligada ao regime. Muitos desses jovens ainda hoje buscam sua verdadeira identidade com a ajuda das avós da Praça de Mayo. Una mesa de metal y un colchón de goma pluma. Me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas.
y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. O período de terror causado pela ditadura deixou grandes marcas na população argentina. O medo, a censura e a repressão criaram um ambiente em que a liberdade de expressão foi extinta e a sociedade mergulhou em um estado de silêncio e passividade forçada. Muitos cidadãos evitavam comentar ou questionar algo sobre o regime, temendo consequências. Esse trauma coletivo gerou um abalo nas relações sociais e familiares, uma ruptura no diálogo intergeracional e uma desconfiança generalizada que persistiu mesmo após o retorno à democracia. Vários intelectuais, artistas, jornalistas e cientistas foram mortos, exilados ou forçados ao silêncio, empobrecendo o cenário cultural e acadêmico do país. Bom, do ponto de vista econômico, a ditadura implementou uma política neoliberal baseada em abertura ao mercado externo, desregulamentação financeira e repressão salarial. Em um curto prazo, isso beneficiou os setores da elite e da especulação financeira, mas acabou resultando numa desindustrialização e no desemprego, e no aumento brutal da dívida externa da Argentina. Além disso, a gestão desastrosa dessa ditadura culminou numa guerra das Malvinas, de 1982, que foi um conflito entre a Argentina e o Reino Unido pelo controle das ilhas do Atlântico Sul. Após a derrota dos britânicos, desmoralizou os generais e acelerou o fim do regime, abrindo caminho para a redemocratização em 1983, com a eleição de Raul Alfonsín. O repórter Círio Bocaneira mostra como o interesse argentino em adquirir os mísseis Exocet está agitando o mercado negro de armamentos. Os ingleses viram hoje as primeiras imagens do destroyer Sheffield, destruído pelos argentinos há 3 semanas. O navio ainda flutuava quando um helicóptero inglês trouxe um engenheiro para examinar os danos do ataque dias antes. O fogo já tinha consumido a maior parte do destroyer, que ficou imprestável. Assim que o tempo piorou e o mar ficou agitado, o Sheffield acabou afundando. A arma usada foi o devastador míssil francês Exocet, visto aqui em filme de treinamento. No casco do Sheffield, bem no centro, ainda se pode ver o ponto atingido pelo disparo argentino. Durante e após a ditadura, surgiram movimentos de resistência que empenharam um papel crucial na preservação da memória histórica e na busca por justiça. O mais emblemático deles foi o das Mães da Praça de Maio, que era da seguinte forma: as mães se reuniam semanalmente em frente à Casa Rosada para exigir o paradeiro de seus filhos desaparecidos. Pouco tempo depois, surgiram também as avós da Praça de Maio, voltadas para encontrar os netos nascidos em cativeiro. Com o retorno da democracia, o novo governo promoveu os julgamentos das juntas militares em 1985, responsabilizando os líderes do regime por crimes contra a humanidade. Apesar de avanços iniciais, leis como o ponto final e a obediência devida interromperam os processos por anos. Essas leis foram revogadas nos anos 2000, e desde então, centenas de militares e civis foram condenados, tornando a Argentina um exemplo internacional de justiça transicional. Há 40 anos, elas buscam seus filhos desaparecidos durante a última ditadura na Argentina, que durou de 1976 a 1983. A data foi celebrada com música e reivindicações. Milhares de pessoas aderiram à marcha. Um cartaz dizia 30 mil razões para continuar lutando em alusão aos desaparecidos. Em 30 de abril de 1977, 14 mulheres se reuniram na praça em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, para reclamar seus filhos arrancados no meio da noite de seus lares ou sequestrados na rua, diante da falta de respostas oficiais. O grupo de mulheres, que ficaria conhecido em todo o mundo como as Mães da Praça de Maio, exibia de pé as fotos de seus filhos. Uma das consequências mais importantes do fim da ditadura foi a criação de políticas de memória para evitar as grandes atrocidades acontecidas na época. E por conta disso, diversos centros de tortura que aconteciam naquela época foram transformados em escola de mecânica armada, que hoje abriga um museu dedicado aos direitos humanos por conta do acontecido que traumatizou muitas pessoas.
Além disso, o tema passou sendo muito aprofundado nas escolas, principalmente na educação formal, que é nas escolas, universidades, garantindo um novo conhecimento da história para as novas gerações, que somos nós e também os nossos filhos. E a consigna Nunca Mais se tornou um símbolo promissor na Argentina, com a verdade, a justiça e os direitos humanos. Pregunta, ¿qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. A ditadura militar argentina deixou um legado doloroso, marcado por milhares de desaparecimentos, destruição de vidas, repressão e crises políticas e econômicas. No entanto, também deu origem a importantes movimentos sociais que lutam até hoje, por justiça e pela memória. A capacidade da sociedade argentina de enfrentar seu passado com coragem e persistência transformou esse período sombrio em um exemplo de resistência democrática e de defesa dos próprios direitos humanos. Com isso, a história da ditadura não foi esquecida. Ela se tornou parte fundamental da construção de uma Argentina mais justa e consciente. Foi interessante poder fazer esse documentário e eu gostaria de deixar ele também não só como uma atividade avaliativa, mas também como uma forma de homenagear todos aqueles que tiveram presente nas mãos malignas, do governo da ditadura militar argentina. Portanto, obrigado pela atenção. E antes aqui do vídeo encerrar, eu gostaria de deixar um vídeo que tem um significado muito grande para mim, que foi gravado há muito tempo já, e eu queria deixar para poder encerrar, porque esse foi um trabalho que eu realmente gostei de fazer. Peraí. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cada um fez sua parte. Foi bem legal participar desse projeto. Eu tô aqui com o Fernando. Dá oi, Fernando. Oi. Dá um oi melhor, Fernando. Oi. Tá baixo, Fernando. Enfim, foi bem legal, foi bem divertido, confesso que foi bem divertido. Obrigado pela colaboração de todos que puderam assistir esse vídeo tranquilamente. Deu trabalho, mas a gente deu o nosso jeito, não é, Fernando? Obrigado a todos e até o próximo trabalho. Tenta me matar.